Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. E hoje nós vamos falar de um tema que tem chamado muito atenção e é um tema muito especial nesse Setembro Amarelo, né? Falar de infância e adolescência, né? Um desafio quando o tema é suicídio. Esse é o nosso tema. Boa noite, Vera Gonçalves chegando. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho. Berna, querida, boa noite. Dr. Luiz Gustavo Mariotti, querido amigo. Seja bem-vindo, doutora Camila. Nós estamos aí começando a nossa fala sobre o tema que envolve a questão do suicídio da infância e adolescência. E como a gente dizia na nossa última conversa de terça-feira, a gente vai trazer as nossas reflexões, as nossas experiências, alguns dados para a gente refletir sobre esse tema tão impactante, tão desafiador para as nossas vidas. Então vamos aguardar alguns instantes, as pessoas estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo e nós vamos então começar a nossa conversa. Boa noite, Marlites Coutinho, sejam bem-vindos na nossa fala dessa terça-feira. Não é um tema simples, é um tema, né, bastante complexo, bastante angustiante para muitas pessoas, mas ele é muito importante. E se você que está assistindo aqui agora tem alguém que você acha que seria importante que ele pudesse estar nos escutando, manda, né, um aviãozinho, avisa que nós estamos aí, lembrando que essa live não fica guardada, não fica gravada no nosso Instagram. Boa noite, Yuri, mais uma vez aí conosco. Boa noite, Rê Soares Duarte. Seja bem-vinda aqui na nossa conversa, né? Todas as terças-feiras, sempre às 20 horas, nós estamos trazendo um tema sobre saúde mental e espiritualidade. Seja bem-vinda, boa noite, Velu, né? Essa querida amiga, a cuidadora das minhas dores. Seja bem-vinda aí, Velu. Tudo de bom para você também aí, querida. Vamos começar a nossa fala para a gente aproveitar o nosso tempo, a gente poder desenvolver aí a nossa caminhada. Lembrando desde já, né, que a morte de uma criança ou de um adolescente é como um caos numa família. O mundo dos familiares e de todos os sobreviventes se desfaz como uma nuvem de fumaça. Isso é uma verdade, né? Nós estamos falando de um tema extremamente impactante. Uma das questões que mais tem impactado a minha vida enquanto profissional nesses últimos 4 anos. Eu sempre lembro às pessoas que eu tinha dado um grande intervalo de atender crianças e adolescentes. Comecei trabalhando dessa forma numa época que nem havia especialização em psiquiatria infantil. E
depois, o Hospital Espírita André Luiz me colocou voltado para o trabalho com adulto, e a pandemia me fez retornar para esse caminho por causa das dificuldades que as famílias estavam enfrentando de encontrarem profissionais que atendessem crianças e adolescentes. E nesse caminho, num dos dias, eu recebi uma menina de 7 anos. E quando eu ouvi dela que a vida não tinha sentido e que ela queria morrer, eu vi o tanto que era difícil lidar naquele momento com esse tema sem os cuidados todos, sejam os cuidados com o próprio paciente que chega a nós, o portador de algum transtorno mental ou com alguma ideia de autoextermínio, sejam os seus familiares, sejam as pessoas que têm que lidar com essa situação e que muitas vezes não conseguem fazer essa caminhada. É muito importante que a gente tenha, antes de tudo, em mente que esse é um trabalho de acolhimento. A minha preocupação aqui, em momento nenhum, é condenar ninguém, não é impactar as pessoas com as coisas que sejam mais doloridas, mas é falar dessa realidade, é poder, com a minha fala, acolher as pessoas que me escutam, acolher as pessoas que são tentantes e que sobreviveram, né? E colher pessoas que trabalham em instituições, trabalham em saúde mental e que enfrentam isso a todo momento. Então, nós esperamos realmente ter esse cuidado de trazer essas reflexões. E eu gostaria de refletir rapidamente sobre a questão da morte, porque todas as vezes que nós falamos em suicídio, nós estamos falando de morte. E a morte na nossa sociedade atual, né, ela vive uma situação diferente da grande maioria da história da humanidade em relação ao morrer. A morte, ela deveria ser uma vivência familiar. Por que eu falo que ela deveria ser uma vivência familiar? Ela não é uma vivência familiar. Nós estamos cada vez mais distantes da morte. Talvez o profissional de saúde não, o profissional de segurança, né, pública, mas a grande maioria das pessoas vem se afastando cada vez mais dessa situação. E como vivência familiar, tem todo um ritual. E esse ritual, ele está sendo perdido, ele está sendo restringido, ele está sendo muitas vezes negado. Na pandemia, ele foi inúmeras vezes proibido para que as pessoas vivessem essa situação da morte dos seus parentes, com uma razão real, que era de evitar maiores contaminações, embora
os resultados da pandemia foram muito tristes por inúmeras situações que não nos cabem aqui. Então, a morte tem um ritual, que é o velório, que é o enterro e o luto. E tudo isso é importante para que a pessoa possa trabalhar os seus sentimentos, expressar os seus sentimentos e caminhar na vida de uma forma mais natural. Muitas vezes hoje o velório agora é de hora marcada e com prazo muito curto, né? Ele acaba sendo um momento muito rápido para se receber as pessoas que vêm ali trazer os seus sentimentos, sem uma oportunidade, às vezes, do familiar, do ente querido, se colocar diante do corpo, né, do seu parente, do seu amigo, e refletir sobre as suas relações, sobre os seus sentimentos. Dizer um para o outro que muitas vezes não se teve a oportunidade de dizer antes, né? Ou porque essa oportunidade não ocorreu, ou porque não se teve a coragem de lidar com o assunto que ainda é tabu para muitas pessoas, né? O enterro, né? Essa noção material de que o corpo, né, se foi, que aquele indivíduo agora ele fica vivo na memória da pessoa que o ama e fica vivo para as pessoas que acreditam, e não são poucas as pessoas que acreditam, na continuidade da vida, numa experiência que ainda hoje nós temos muitas questões para fazer, mas essas questões presentes, elas também ajudam esse caminho e esse processo. E o luto, né? Viver esse momento todo de separação com uma constatação real da ausência, de trabalhar os sentimentos, a culpa, o apego, tudo isso é fundamental. A nossa sociedade contemporânea, ela vive com uma morte que é chamada por alguns autores de a morte interdita, né? Há uma vergonha de ter que lidar com a morte, há um silêncio em relação a essa morte, né? E hoje, né, há uma opção muito comum, né, de levar o indivíduo, principalmente quem está numa fase terminal, para um hospital. E há uma frase que eu li há muitos anos e que me marcou muito, que com isso o moribundo, né, ele é amordaçado e a morte é expulsa da vida familiar. O indivíduo vai morrer no hospital, às vezes numa UTI, sozinho, com um monte de pessoas estranhas, num ambiente extremamente tenso, né? E ele é um ambiente frio para quem precisa de acolhimento desse contexto. Em 1965, houve uma pesquisa que eu me recordo aqui, em que as pessoas ali já declaravam nos Estados Unidos que 70% dos entrevistados não assistiam um velório há 5 anos. Então, o velório ficou para um outro lugar. E quando a gente fala sobre história, sobre morte e fala sobre suicídio, a gente gostaria
de lembrar dois fatos históricos. Um fato histórico do século XVII, que foi uma epidemia de suicídio de jovens, né? Esse fato aconteceu por um texto de Goethe, um grande escritor alemão, desculpem a expressão, que falava sobre os sofrimentos do jovem Werther. E esse texto ficou muito famoso e ele foi muito lido pelos jovens, foi apresentado aos jovens naquela época, e esses jovens buscaram o suicídio, inclusive buscando vestir-se e se apresentar como era retratado por Goethe a figura do Werther. E esse fenômeno traz para nós a preocupação de que descrever as cenas do suicídio, isso é um fato que não nos é interessante, que não nos ajuda e que pode contaminar outras pessoas que carregam esse sentimento, que carregam esse contexto dentro de si, esse desejo, e eles culminarem cometendo o suicídio. E nós agora vivemos em relação infância, adolescência, juventude, uma outra epidemia, que é a epidemia que está vinculada ao bullying e ao cyberbullying, que é o bullying que acontece através das redes sociais. E que está muito ligado à questão do suicídio na infância e adolescência, como nós vamos trazer aqui para a gente pensar. Uma pesquisa em 2008, organizada por dois pesquisadores, Kim e Leventhal. Essa pesquisa foi publicada na revista Health de 2008, e lá eles já traziam que o bullying é a principal causa de suicídio na infância e na adolescência no mundo. Então, hoje, a questão do bullying, ela é a principal causa de tentativas e de suicídio na infância e adolescência. E ela é a terceira maior causa de morte nesta faixa de idade, né? Então, é um fator muito importante. Em 2008, o bullying foi responsável por quase 20 mil tentativas de autoextermínio nos Estados Unidos. Um número muito grande. Se nós pegarmos 20 mil, né, e dividirmos isso aí num ano, né, em 12 meses, né, nós vamos ver que isso dá aproximadamente 1.600 casos de tentativa de suicídio por mês. E se você pega isso por dia, isso leva, né, 1.600 por 30, isso nós vamos ver aí que isso dá aproximadamente
50 a 60 tentativas de suicídios por dia. Mais de um por hora, né? Ou melhor, quase 3 por hora. Então, é um fator que a gente não pode esquecer da gravidade. Então, essa situação, ela é bastante grave. Eu vejo as pessoas falando assim, mas na minha época o bullying, né, as pessoas faziam bullying, falavam, mexiam, e as pessoas reagiam de uma outra forma. É isso. É importante a gente lembrar que nós estamos em outra época, com criaturas que são criadas de outra forma. Se a gente entende que elas são mais frágeis ou menos frágeis, isso é uma outra situação. Mas ler isso do ponto de vista moral, que essa fraqueza é algo que condena essas criaturas, isso é uma irresponsabilidade. Isso não é uma atitude compatível com alguém que está preocupado com o acolhimento. Alguém que se preocupa em ajudar essas pessoas. O certo, né, é que nós vamos ver que dessas pessoas que foram pesquisadas no mundo, né, elas, para se saber a presença do suicídio, o número de criaturas que já haviam pensado e não haviam tentado era também um número muito grande, né? Há uma fala que nós vamos comentar, né, que está aí presente no linguajar de quem trabalha na saúde mental, é que seria rara a ocorrência de tentativa ou de autoextermínio sem a presença de um transtorno mental. Hoje, o pessoal que estuda suicidologia, né, nós tivemos aí 2 conversas com companheiros que trabalham com isto, né, que estudaram, que trabalham ativamente, e isso já não é uma afirmativa tão intensa. Nós vemos outros elementos presentes nesse contexto, outros elementos que trazem para nós, né, a motivação para o suicídio, que não é necessariamente porque o indivíduo está com um transtorno mental. E um desses problemas é a desesperança. E isso a gente tem escutado muito dos jovens, que eles não conseguem ver sentido na vida. E essa situação, ela está profundamente relacionada como uma carência, por uma carência nesta geração, ou nas últimas gerações, de alternativas para enfrentar problemas e de flexibilidade para enfrentar situações. Há um comprometimento emocional fragilizando essas pessoas, e aí nós
não queremos de maneira nenhuma culpar pais e mães, até porque mãe a gente não precisa fazer muito esforço, infelizmente, elas se culpam muito facilmente, às vezes de coisas que elas não têm nenhuma culpa. E essas mães, né, e esses pais, quando ouvem a gente falar, assim, eu que errei. Eles mesmos, essas últimas gerações, eles vivem essa dificuldade. Né? Eles não conseguem lidar com os problemas por um inúmero contexto que tirou deles essa capacidade. E desses elementos que a gente não pode se esquecer é que há uma ausência completa, né, de uma educação psicoemocional. As pessoas não aprendem a lidar com as suas emoções. Nós hoje vivemos muito com uma realidade virtual que é uma ilusão, é uma fantasia. As pessoas veem gente dizendo que tudo deu certo, que tudo foi tranquilo, que tudo voltou-se para o sucesso, o quanto isso não é verdade. E todo mundo que fracassa, todo mundo que não é bonito, todo mundo que não tem dinheiro, todo mundo que não consegue atingir essas fórmulas mágicas que às vezes são instrumentos para vender alguma ferramenta, algum produto, alguma situação, mas que não são uma realidade. E isso não acontece, então a pessoa ela vai se sentindo, né, menos capaz, né, ela vive uma menos-valia, ela tem uma baixa autoestima e ela não consegue se cuidar porque ela não se valoriza. E ela não consegue enfrentar os problemas porque ela tem uma ilusão que existem mágicas que solucionam esses problemas e que essas mágicas eles não conseguem acessar, então, desculpe, eles entram num contexto bastante complicado. Há um estilo disfuncional que internaliza esses eventos negativos da vida, que consideram, né, que tudo isso, esse estilo disfuncional de viver, essa coisa do ruim, isso é considerável, infelizmente, muitas vezes, como estável, global, é assim mesmo, é desse jeito, não tem outra maneira, né? As pessoas vão caindo numa situação, tudo isso associado realmente com sintomas depressivos. E muitas vezes esses sintomas depressivos já estão presentes há algum tempo e não foram percebidos, não foram percebidos pelo próprio portador, pelos pais, pela família. Então não se busca uma ajuda. Nós falávamos que, né, não é uma verdade que os transtornos mentais eles causem essa alta incidência de suicídio por si só. Né? Nós estamos trazendo aqui outros elementos. Mas os sintomas depressivos eles estão presentes em mais de 70% das pessoas que tentam suicídio. E a gente lembra que existem terapêuticas para tratar
da depressão. Então, se a gente reduz os sintomas depressivos, a gente pode reduzir as tentativas e os autoextermínios. Mas isso não significa que eu vou evitar todos esses processos. Isso não significa que fazer esse tratamento e melhorar a criatura no humor, que a desesperança desapareceu da sua vida. Que essa incapacidade que ela tem de lidar com os problemas desapareceu da vida dela. E a gente ainda tem um outro fator quando a gente fala nesse contexto e nesse lugar, é que esse contexto, né, ainda encontra a impulsividade. E a impulsividade, né, esse descontrole da raiva, esse descontrole, ele convive com toda essa falta de bagagem que as pessoas têm para lidar com as emoções. Nós precisamos fazer um trabalho preventivo. Nós precisamos acolher esses jovens, essas crianças, porque são mais jovens do que crianças, né, ainda, e graças a Deus, a gente pode lembrar assim, né, se a gente melhorar o nosso acolhimento e se a gente melhorar o processo de educação emocional. Reforçando que isso não é a solução para tudo. Quem diz que a gente pode evitar as tentativas de suicídio como se a gente tivesse nas mãos essa fórmula o tempo todo, isso não é verdade. Muitas vezes nós profissionais trabalhamos muito tempo com uma criatura, oferecemos os melhores recursos que a gente tem e a gente não consegue, na verdade, oferecer a essas pessoas recursos que evitem as tentativas e o autoextermínio. Pessoal que está chegando, né, nós estamos falando sobre infância e adolescência, o desafio quando o tema é suicídio. Né? E nós estamos aí nesse momento falando, refletindo sobre elementos motivadores para o suicídio na infância e na adolescência. É claro que esses elementos também têm um sentido e um contexto em outras idades, mas eles estão muito presentes no jovem, na criança, né? E alguns até de forma a nos assustar com esse sentimento de desesperança que as crianças sentem, né? E muitas vezes por um abandono emocional. E isso a gente não pode querer negar, nem tampar o sol com a peneira. Né? As famílias estão vivendo um abandono emocional bilateral. Né? Todos os elementos ali abandonando emocionalmente os outros. Por inúmeros contextos, por uma dificuldade de lidar com a vida, por uma fuga para a vida virtual, por excessos de trabalho, por necessidades que nós acreditamos que elas são fundamentais para a vida, né? Necessidades materiais, nós estamos abandonando
uns aos outros no contexto das emoções. Um outro fator agravante na questão do suicídio na infância e na adolescência é a mídia, né? Os meios de comunicação. Há um trabalho feito por 3 autores, Loureiro, Moreira e Chachida, né, em 2013, que aponta a mídia, né, os meios de comunicação, sejam eles televisão, rádio, seja o Instagram, o YouTube, qualquer um desses meios, que a mídia é o terceiro maior motivador de suicídios para todos os grupos de pessoas. Né? Principalmente quando as mídias trazem relatos das cenas, das situações em que as pessoas vivem. E há um fator que nós não podemos nos esquecer, que determinadas plataformas, as redes sociais, inclusive se abrem e se permitem, né, com um discurso de liberdade de expressão, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de liberdade de expressão. Eu não tenho nenhum desrespeito à liberdade de expressão. Eu acho que todas as pessoas têm direito a falar, mas nós temos que saber como e o que falar. E dar espaço para alguém ensinar o outro a suicidar, isso não é um direito de expressão. Isso é um crime contra a sociedade. E há vídeos, né, há páginas que ensinam as pessoas a suicidarem, que estimulam as pessoas a fazerem isso. Então, isto é muito grave. Há uma estimativa que mostra nesse trabalho um aumento de 1% da elevação da taxa de suicídio entre jovens do sexo masculino, entre 15 a 29 anos, e que isso tem a ver com esses meios de comunicação que motivam e que estimulam esses suicídios. Nós tivemos aí um problema temporário, diz que nós tivemos uma baixa aí da comunicação. Vamos ver se isso se mantém melhor agora. Mas nós voltamos, né, lembrando que nós estamos falando sobre mídia e suicídio. E que o efeito de contágio que nós falamos quando falamos do jovem Werther, lá do Goethe, e de outras situações, ele aumenta dentro de uma comunidade em mais de 5% as taxas de suicídio. Ou seja, quando a gente passa a falar desses casos, a contar e a trazer isso com mais detalhes, sem cuidado. Tinha travado, Célia já voltou aí tranquilo. Coloca aí para gente. Quanto mais violenta é uma localidade, mais alta é a respectiva taxa de suicídio.
Então, todos os instrumentos sociais que estimulam a violência, eles estimulam o suicídio. Então, as políticas de armamento das pessoas que se usam para dizer que é para defender as pessoas, na realidade, esse contexto, ele pode e é, na verdade, responsável pelo aumento da taxa de suicídio. Nós vamos trazer aqui, né, algumas informações para a gente ir refletindo algumas coisas dela. Lembrando que o suicídio é menos comum antes dos 15 anos, mas ele está aí presente. Que ele é a terceira maior causa de morte de adolescentes no mundo, só perde para as questões da violência, para os acidentes, que estão muito relacionados aí com essas posturas de risco. No Brasil, isso tem aumentado, né, intensamente a taxa de suicídio entre jovens. Há um trabalho entre 2000 e 2008 que fala dessa gravidade. Isso aumentou muito com a pandemia, com o isolamento social, com o aumento do bullying através das redes sociais. E o Brasil, quando a gente fala sobre essas taxas, nós temos um problema, que são as altas taxas de subnotificação. Muitas vezes, as famílias não procuram assistência médica, não buscam um diagnóstico adequado para não ter que enfrentar a sociedade com a ideia, com a informação de que o seu jovem ou a sua jovem, ela suicidou. Então, isso é um fator para a gente pensar nesse contexto. O comportamento suicida é a maior causa de emergência psiquiátrica entre adolescentes. 75% dessas tentativas acima de 13 anos é no sexo feminino. Por que isso? A carga emocional numa sociedade machista para as mulheres, independente da idade, é muito grande. E as exigências dos padrões femininos de beleza, de situação, elas são altas, então o bullying com as mulheres é muito grande. A violência contra as mulheres que se sentem muitas vezes perdidas e abandonadas e acabam buscando a tentativa de autoextermínio, muitas vezes não como uma situação fatal, mas como um instrumento para denunciar a sua dor. E isso não tem que ser lido como chantagem, não tem que ser lido como teatro. Isso teria que ser lido que a nossa sociedade é tão repressora diante das emoções que as pessoas utilizam meios tão complicados para denunciar a dor que elas vivem. O comportamento suicida na infância, na adolescência, ele pode ser ou por pensamentos, a pessoa pensa, às vezes planeja, cria todo o que vai fazer, mas não chega à tentativa, então o outro caminho é a tentativa,
E há as tentativas que se tornam um êxito fatal com a morte do indivíduo. E se a gente não tem noção maior disso, é porque as famílias, a sociedade, elas encobrem isso por vergonha, né? Interpretam que isso é algo vergonhoso para a família. Então, nós não podemos negar que há uma coerção social para que o CID, né, do atestado de óbito não seja o do suicídio. Então, isso é uma realidade. Se os profissionais vão ou não fazer isso, é outra coisa, e que eu não acredito que seja aquilo que eu estou aqui para conversar. A gente gostaria de lembrar que normalmente o adolescente não busca ajuda. Ele não chega sozinho para os pais, para alguém, e pede ajuda e fala sobre isso. Isso passa a ser uma observação do seu comportamento, do seu humor, né, para aqueles que estão ali ao lado dele todo dia. Então, uma atenção maior para essa população, aonde tem aumentado o índice de suicídio, para serem ajudados com adequação. Quando o jovem, né, tem um arrependimento devido ao ato que ele fez, ele chega desesperado e confuso. Nesse momento, a nossa função é acolher, não é discutir, não é criticar, não é condenar, não é acusar ninguém. É acolher. Ele está em desespero, ele precisa encontrar um lugar de segurança, às vezes ele está confuso, não sabe explicar o que ele está convivendo. Então, é muito importante que haja esse acolhimento, seja da família, seja de amigos, seja de profissionais, seja de leigos religiosos ou religiosos que são muitas vezes procurados nesse momento. É fundamental a gente entender o estágio do desenvolvimento do conceito de morte hoje, né? Essa coisa que nós falamos no início da nossa live para a gente refletir historicamente. E a gente tem uma percepção muito importante que o fato de, no final da tentativa, o indivíduo tentante não ter conseguido êxito, isso não é diretamente correspondente à seriedade das intenções dele. Então, muitas vezes ele não consegue se matar, mas há um desejo real que ele quer se matar. Inclusive, tentativas anteriores, presença de pensamentos constantes, de planejamento de tentativa de suicídio, ideias intrusivas, psicóticas ou não, no cérebro, obsessivas, falando sobre morte, né? Elas são mais importantes da gravidade da gente proteger e acolher essas pessoas do que o fato dela ter tentado e não conseguiu, que isso era só para chamar atenção. E não é uma verdade. E é
fundamental para todo mundo evitar ativamente atitudes de crítica ou julgamentos precipitados. Isso não ajuda em nada. Então, esses são fatores importantes e eu queria falar ainda sobre a questão do suicídio e da espiritualidade. E eu não posso começar sem lembrar que a maioria dos jovens que eu recebo e que estão com ideias e tentativas de autoextermínio, elas estão distantes de uma vivência de espiritualidade. Elas vêm de famílias que escolheram, isso é uma escolha, né? Se afastarem de todas as práticas e rituais religiosos. Às vezes, esses temas éticos de transcendência, de tentar entender o sentido real da vida, não está presente dentro de casa, até porque muitas vezes os pais não têm nem bases internas para conversar sobre isso, né? Para eles, não é para os outros, né? Então, essa falta desse senso de transcendência, de ética, de cuidado consigo próprio e com o outro, isso agrava profundamente a caminhada da criatura. Então, às vezes os pais falam comigo, mas eu acho que religião não resolve as coisas. Nós não estamos falando de resolução final. Nós não estamos falando de exterminar todo o problema. Nós estamos falando que existem problemas muito graves, que o suicídio é talvez a mais grave das atitudes humanas que impactam os outros e a si mesmo, os tentantes, e que a gente precisa ter uma leitura filosófica, uma leitura espiritualizada, uma leitura ética desse contexto, para poder caminhar de uma maneira clara. O Dr. Harold Koenig, que é o maior referencial em saúde e espiritualidade do mundo, certamente, né? É um professor da Universidade de Duke, na Virgínia, uma pessoa maravilhosa. Eu tive a honra e a alegria de 2 vezes coordenar uma mesa nos congressos da Associação Médico Espírita do Brasil, aonde ele foi o orador, o expositor, né? Ele é uma pessoa com uma formação ética muito bonita. Ele fez um trabalho com um grupo de colaboradores, fazendo uma revisão sobre todo esse contexto, aonde esse trabalho chega à conclusão de que o envolvimento religioso ele está relacionado negativamente com o suicídio, ou seja, que quanto mais envolvimento religioso a pessoa tem, menos essa pessoa
busca como solução na sua dor o suicídio. E nós estamos falando aqui de envolvimento religioso. E envolvimento religioso, do ponto de vista técnico, é religiosidade. Religião é um rótulo. Tem muita gente que tem o rótulo da religião, seja qual for, mas ele não tem uma prática, ele não tem uma vivência, ele não utiliza as práticas, os rituais, as reflexões que advêm do estudo doutrinário das suas religiões para a sua vida, para a sua prática. Então, quando a pessoa tem esse envolvimento, ela busca menos o suicídio, ela tem menos comportamento suicida, menos ideação suicida, e ela tem uma atitude, né, menos tolerante a buscar o suicídio como solução para as suas coisas. Então, os trabalhos mostram que quanto mais crenças e práticas as pessoas vivem, do ponto de vista da espiritualidade, menores chances de atos suicidas. E a espiritualidade em si é uma vivência na busca de princípios éticos, de transcendência, sem que necessariamente isso se transforme numa conversão religiosa, em que a pessoa vive essa religiosidade na vida, com cuidado consigo e com o outro, sem uma prática religiosa. Então, o ateu, ele pode ter espiritualidade. Mas, na experiência com jovens, nós temos recebido jovens sem nenhum contexto nesse lugar. E há duas situações bem marcantes. Uma delas, que é a falta dessa experiência em espiritualidade na família. Então, ele não recebe essa formação dentro do lar. E a outra, que não é menos grave do que isso, é a leitura que os jovens fazem principalmente dos seus pais, que tem um discurso religioso e tem uma prática e vivência, principalmente dentro do lar, incoerente com o seu discurso religioso. Então, isso a gente não pode deixar de pensar. Quanto mais as pessoas têm uma crença na vida após morte e uma crença em um Deus amoroso que acolhe, que protege, que é misericordioso com o indivíduo, menos essas pessoas buscam esses tipos de comportamentos voltados ao suicídio. A espiritualidade, ela tem uma característica muito importante, porque ela oferece objetivos para a vida e ela promove a autoestima. Lembrando que o jovem e a criança, né, a principal, causa de suicídio é o bullying. Crianças que desenvolvem a autoestima, elas conseguem lidar com o bullying de uma forma mais sadia.
Então elas enfrentam esses problemas de uma maneira mais fácil, mais adequada. A espiritualidade e a religiosidade, elas trazem modelos de enfrentamento de crise. Oração, meditação, reflexão, a própria comunidade religiosa que oferece apoio que às vezes a pessoa, que o jovem não tem dentro de casa. Eu mesmo atendo jovens que, não conseguindo esse ambiente propício no lar, eles encontram isso nos grupos de jovens religiosos, nas comunidades religiosas em que eles vivem. E isso ajuda que eles encontrem reforço para lidar com esses temas de uma maneira menos adoecida. A espiritualidade, ela oferece para as pessoas uma hierarquia social. E essa hierarquia, né, ela chega a um transcendente. Então, é algo com maior condição. Então, se eu tenho uma crença que há um ser, que há uma força, uma energia, seja o que for, que é mais poderosa e que pode me acolher e me ajudar nesse contexto, isso é muito mais fácil do que essa leitura social hoje, onde a própria paternidade e maternidade estão enfraquecidas e não conseguem dar essa segurança aos jovens. Então, isso é um problema, né? E há uma outra questão, principalmente que a religiosidade traz, é que a maioria das religiões, elas desaprovam enfaticamente o suicídio. Há um fator negativo nisso quando as religiões condenam as pessoas que buscam suicídio a penas eternas, a sofrimentos eternos, que isso não ajuda. Esse contexto não ajuda. Mas, lembrando que isso não é uma forma de lidar com a vida, que existem outros manejos que podem ser feitos, e isso é importante para a criatura. Então, eram essas as nossas reflexões. Aqueles que entraram agora, aqueles que entraram no meio da nossa fala, né, lembramos que a nossa live não fica gravada no Instagram. Ela ela está sendo gravada pela nossa equipe, isso vai ser editado e vai para o meu canal no YouTube. Quem não conhece o meu canal, vai lá e conheça Dr. Roberto Lúcio, que é um canal sobre saúde mental e espiritualidade, onde a gente tem dezenas de vídeos, de comentários, de workshops, de entrevistas, das nossas lives que nós fazemos. Né? Se inscreva, porque quando você se inscreve, a plataforma entende que tem mais pessoas interessadas no assunto e ela passa a divulgar esses assuntos que são importantes. Né? E a gente tem muita dificuldade para divulgar autoconhecimento, para divulgar as questões de prevenção de saúde mental, divulgar temas como esse que nós estamos falando, porque as pessoas têm medo desse contexto. As pessoas fogem de lidar com essa temática que, embora seja fundamental para a vida, a gente foge porque não dá conta de estar lidando com isso. Então, se inscrevam,
Marquem a notificação. Todas as semanas nós temos algum tema novo, alguma coisa nova que a gente está trazendo. Então, eu queria agradecer aqueles que nos acompanharam, que tiveram com a gente o tempo todo, aqueles que chegaram, que gostariam de acompanhar. Dentro em breve, essa live vai para o nosso canal do YouTube e lá vocês vão poder acompanhar. Então, se querem assistir, né, façam, né, a sua inscrição no canal Dr. Roberto Lúcio, façam um pedido de notificação e vocês vão receber essa informação. A gente agradece aqueles que estão aí conosco, que começaram a nos seguir hoje, né? Podem conhecer todo o nosso trabalho lá no nosso canal. E a semana que vem, na terça-feira, sempre às 20 horas, nós temos um novo tema voltado à saúde mental e espiritualidade. Para aqueles que nos acompanharam ao vivo, boa noite, né? Tenham um sono de paz. Para aqueles que estão nos assistindo de outros países, às vezes, boa tarde, bom dia, quem está acompanhando, né? E para todos, um beijo no coração e até a próxima semana. Obrigado aí a todos aí, o comentário, um beijo para todos vocês e até mais.